Olá! Hoje nós iremos estudar sobre o substantivo, a classificação. Vamos lá? O substantivo, conceito. O substantivo é a classe de palavras que dá nome a seres, coisas, sentimentos e estados, fenômenos, substâncias, entre outros. Por isso, é uma classe com muitas palavras e é subdividida de acordo com as características daquilo que nomeia. Substantivo é a classe de palavras que nomeia os seres. Imagine o mundo sem os substantivos. Como iríamos nos comunicar? São tantas coisas que existem no mundo. E como que nós iríamos saber o nome das coisas para nós nos comunicarmos com as pessoas? Então, é uma classe muito importante. Então, por ser muito importante, o substantivo, ele tem classificações. Nós veremos cada uma delas. Os substantivos são classificados em comum ou próprio, concreto ou abstrato, primitivo ou derivado, simples ou composto. Vamos ver cada uma dessas classificações. Vejamos as classificações. Comum ou próprio. Substantivo comum é um nome comum e generalizado que se dá a uma espécie ou categoria de ser ou coisa. Costuma estar em letra minúscula. É o caso do elefante, do cão, do caderno, do lápis, das mãos, dos olhos, etc. São aquelas palavras que nomeiam os seres em geral. Já o substantivo próprio é um nome específico que se dá a um ou alguns indivíduos, lugares, marcas, entre outros. O nome próprio serve para identificar um substantivo em relação aos demais, tornando-o inconfundível. Costuma estar em letra maiúscula. É o caso da Maria, do José, da Europa, do Brasil, do Ceará, de Bangu. Se for algo geral, nomes gerais dos seres, é um substantivo comum e é escrito com letra minúscula. Elefante, a gente vê vários elefantes no mundo. O cão, a gente não sabe qual cão é. A gente vê vários cães no mundo. Caderno, a gente vai numa livraria, vários cadernos. A gente vê esses lápis, a gente vê mãos, olhos, vários. Se existem vários no mundo, é comum. Agora, a Maria, que a gente conhece, o José, que a gente conhece, a Europa, o Brasil, o Ceará, que a gente conhece, o Bangu, a gente sabe que é específico, é o substantivo próprio e é escrito com letra maiúscula. Vamos para a próxima classificação: substantivos concretos e abstratos. O substantivo concreto é aquele que sua existência é própria e independente, podendo ser fisicamente, como no caso de seres vivos, objetos inanimados, fenômenos concretos na realidade ou mentalmente. É o caso de pessoa, cimento, loja, dragão, água, lápis, chuva. A palavra pessoa existe sozinha, por si só. Cimento existe por si só, loja, dragão existe nas histórias por si só, água, lápis, chuva. Toda mesa, cadeira, todas as palavras que elas existem por si só são substantivos concretos. Já o substantivo abstrato é aquele que depende de um ser concreto para existir, isto é, para ser produzido. Então, vida, a palavra vida, para existir vida, precisa de alguém para ter vida, alguém ou um ser para ter vida. Para a gente sentir medo, precisa de alguém para sentir o medo ou um ser para sentir medo. Para ter saúde, existe alguém ou um ser para sentir a saúde ou ter a saúde.
Para se ter educação, para se falar de educação, precisa de alguém para falar sobre educação. Pensamento, precisa de alguém, um ser para pensar. Susto, né? Para sentir o susto, existe alguém ou algo para ter o susto, para levar o susto. Então, o abstrato, ele é uma palavra, é um substantivo que precisa de alguém para existir ou para ser produzido. Ele não consegue ser produzido ou existir sozinho como o substantivo concreto. Concreto, sim, ele existe por si só. Agora vamos para a classificação de primitivos e derivados. Substantivo primitivo é o primeiro, ao nome primitivo. É aquele cujo nome não se origina de outro nome. É a palavra raiz, é a primeira palavra. Pedra, flor, lenha, terra, fogo, rato. Essas palavras, elas são as primeiras, não vem de nenhuma outra anterior. Então, é o substantivo primitivo. Já o substantivo derivado é aquele cujo nome origina-se de outro, vem de outra palavra, por isso o nome derivado. Pedreiro, florista, lenhador, terreno, fogueira, ratoeira, etc. Observe. Pedra, pedreiro. Flor, florista. Lenha, lenhador. Terra, terreno. Fogo, fogueira. Rato, ratoeira. Então, esses exemplos estão sendo colocados para vocês perceberem que o primitivo são as palavras raízes e o derivado são as palavras que originam de outras palavras que estão aqui. Então, é muito fácil identificar. Se a palavra for a primeira, se não vier de nenhuma outra, o substantivo será primitivo. Já se a palavra vier de outra, original, né, uma derivada, será um substantivo derivado. Agora vamos ver uma próxima classificação, substantivos simples e compostos. O substantivo simples é aquele que apresenta apenas um radical em sua forma. É aquele substantivo formado por apenas um radical. É uma palavra só. Roupa, sol, queda, plano, etc. Apresentam apenas um radical. A gente vai ver uma palavra apenas. Já o substantivo composto, ele é aquele que apresenta mais de um radical em sua forma. É aquela palavra que não tem só um radical, ela é formada por mais de um radical, 2 ou mais. Guarda-roupa tem 2 radicais. Apesar de ser uma palavra composta, uma palavra só. Guarda-roupa é aquele objeto que a gente guarda nossas roupas. Então, uma palavra só que é classificada como composta porque tem 2 radicais. Guarda-sol também. É uma palavra só. Aquele guarda-sol que a gente usa na praia. Não é uma palavra, só que ela é composta, porque tem 2 radicais. Paraquedas também, tem 2 radicais. Planalto, plano mais alto. Planalto, uma palavra só. Com 2 radicais. Então, se for simples, é quando tem um só radical. Composto, quando tem mais de um radical. Para finalizar essa classificação dos substantivos, nós temos os substantivos coletivos. O que são coletivos? São palavras que nós usamos de vez em quando. São nomes usados para representar um grande conjunto de seres ou de objetos de uma mesma espécie ou classificação. Vamos aos exemplos. Fauna. O que significa fauna? Animais de uma região. Arquipélago. O que significa arquipélago? Conjunto de ilhas. Flora. Plantas de uma região. Então, as palavras fauna, arquipélago e flora são substantivos coletivos que representam um conjunto de seres ou de objetos de uma mesma espécie ou classificação.
Essas palavras são muito importantes numa redação, na nossa comunicação, quando a gente quer se referir ao grupo de seres, a um conjunto de objetos, a gente usa os coletivos. Então, espero que vocês tenham entendido. Então, após essa sistematização sobre o substantivo e as suas classificações, faça atividades sobre o substantivo e suas classificações para testar seus conhecimentos. Conceito sobre o substantivo, que é a palavra que nomeia todos os seres que existem no mundo, e as classificações sistematizadas que foram explanadas aqui. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima vez. Tchau!